Olá pessoal, a gente vem começando a discutir o formalismo lagrangiano. Vamos conversar no vídeo de hoje sobre o quão equivalente esse formalismo lagrangiano é do formalismo que nós estamos acostumados a trabalhar, que é o formalismo newtoniano. Segue aqui nesse vídeo. Bem pessoal, existe uma equivalência entre o formalismo newtoniano e o formalismo lagrangiano? A gente sabe que eles partem de princípios diferentes, né? E isso vai trazer pontos de vista diferentes para os dois formalismos. Porém, o conteúdo que os dois carregam é o mesmo. E é isso que a gente vai mostrar aqui no vídeo de hoje. Nas equações de Euler-Lagrange, para uma partícula somente em um espaço tridimensional, eu tenho três equações diferenciais parciais de segunda ordem, aqui nas três componentes cartesianas que descrevem o movimento dessa partícula. A minha lagrangiana é dada por uma energia cinética, que depende das velocidades, menos um potencial, que depende somente das coordenadas cartesianas. De forma que eu tenho que a derivada da lagrangiana nas coordenadas vai ser apenas uma derivada na posição. E a derivada da lagrangiana nas velocidades vai ser apenas uma derivada na energia cinética. Eu tenho da relação do potencial com a força que menos du, a derivada de u, na componente xi da coordenada cartesiana, me dá a componente f de i, da força, aplicada sobre essa partícula. Da mesma forma, eu tenho que a derivada da energia cinética na velocidade vai me dar um momento linear na direção dessa coordenada, né? De tal forma que dt dx ponto i vai me dar mx ponto de i, que é o momento linear na direção da coordenada que eu estou falando, né? Se eu derivar no tempo, aparece aqui a derivada temporal da componente do momento linear dessa partícula, né? Se a gente voltar à fórmula de Euler-Lagrange, eu tenho que a equação de Euler-Lagrange vai me dar que a componente da força na direção i vai ser igual à taxa de variação temporal da componente do momento linear, que é a minha segunda lei de Newton, né? Então, das equações de Euler-Lagrange, elas me levam à equação fundamental da mecânica, da dinâmica, na formulação newtoniana, né? Para mostrar a equivalência, agora eu preciso percorrer o caminho contrário. Eu preciso mostrar que o formalismo newtoniano também vai me levar à equação da dinâmica no formalismo lagrangiano, que são as equações de Euler-Lagrange. Então vamos imaginar que aquelas coordenadas cartesianas, elas podem ser escritas em um conjunto de coordenadas generalizadas. Essas coordenadas generalizadas, inclusive, podem ser as próprias coordenadas cartesianas do problema, tá bom? Eu posso resolver o meu problema no formalismo lagrangiano também com as coordenadas cartesianas, sem problema algum. Vamos lá. Se eu tomar a derivada temporal de uma componente da posição, eu tenho que, como ela é função das coordenadas cartesianas, aplicando a regra da cadeia, eu encontro esse somatório aqui. dxi deu qj ponto, mais a componente aqui de xi, a derivada parcial no tempo. Bem, se eu tomar a derivada desse x ponto i em uma velocidade generalizada q ponto j, eu vou ter aqui que, como xi não depende das velocidades, eu tenho que, se eu derivar esse cara com relação a qj, eu só vou derivar o próprio qj, e vai sobrar então o dxi dqj, né? Essa é uma relação interessante e que a gente vai utilizar mais para frente aqui nesse vídeo e em alguns vídeos seguintes, tá bom? Então vamos lembrar dessa relação. A derivada da componente da velocidade cartesiana numa velocidade generalizada é igual à derivada da componente da coordenada dessa coordenada cartesiana na coordenada generalizada que é j. Bem, a gente já viu que a componente do momento linear cartesiano, né, na direção i,
vai ser dado pela derivada parcial da energia cinética na velocidade x.i. Vamos definir então agora aqui um momento generalizado. O que é isso? Bem, se a derivada parcial de t na componente cartesiana da velocidade me dá o momento linear naquela direção, então eu tenho que a derivada parcial da minha energia cinética na velocidade generalizada QJ vai me dar um momento generalizado PJ. Temos também a relação com a força da força aqui, né? A componente cartesiana da força. F de I, que é a componente da força na direção I, é igual a menos a derivada parcial da minha energia potencial com relação à coordenada xi. Eu posso também generalizar esse conceito e definir aqui uma força generalizada, que vai ser a derivada menos a derivada parcial dessa minha energia potencial, só que agora na coordenada generalizada QJ. Dessa definição de força generalizada, eu tiro o seguinte: ó. A minha derivada parcial da energia potencial em relação à coordenada generalizada QJ, eu posso aplicar a regra da cadeia aqui, como xi depende dos parâmetros QJ e como U depende dos xi, né, eu aplico essa regra da cadeia. Essa derivada parcial de U em xi é a componente da força, de tal sorte que a minha componente da força generalizada, aqui QJ, né, ela pode ser dada em função das componentes cartesianas da força aplicada sobre a partícula, vezes as derivadas parciais das coordenadas cartesianas na coordenada generalizada QJ. De sorte disso, vamos tratar então aqui sobre o que são essas forças generalizadas, né? Apesar de a gente estar chamando de força, não necessariamente essas quantidades têm a dimensão de força, depende aí da coordenada generalizada que a gente está associando a ela. Então vamos imaginar tá? dW, que pode ser dado pelo produto escalar da força, vezes um deslocamento infinitesimal. Tá? Se eu tenho essa transformação das coordenadas cartesianas em função das coordenadas generalizadas, né? E eu estou assumindo aqui que essa transformação não vai depender explicitamente do tempo, mas não tinha problema nenhum, tá? Ia aparecer somente um termo aqui da derivada parcial no tempo. Mas observe o seguinte, que dW ele vai ser dado por esse somatório duplo aqui, né, em I em J, de Fi, dxi, dk, del QJ, dQJ, né? Onde esse termo aqui, somado no I, vai me dar a força generalizada QJ. Tá ela aqui, ó. Como dW tem dimensão de energia, QJ vezes dQJ também deve ter a dimensão de energia. Né? De sorte que, se QJ for uma quantidade com dimensão de comprimento, então o QJ maiúsculo, né, que é a minha força generalizada, J, ela vai ter dimensão de força. Porém, se QJ for adimensional, tiver a dimensão de um ângulo também, for uma componente que descreve um ângulo, o QJ maiúsculo aqui, minha força generalizada, ela vai ser um torque, associado a ela vai ser um torque, que o torque dimensionalmente tem a mesma dimensão de energia, né? Então aqui vai ser um torque. E assim, consequentemente, dependendo de quem é a minha coordenada generalizada, eu vou ter que determinar quem é a minha força generalizada. Então, não necessariamente, repetindo, uma força generalizada tem dimensão de força. Depende da dimensão da coordenada generalizada. Agora que a gente fez esse preâmbulo, vamos então, a partir do formalismo newtoniano, chegar nas equações de Euler-Lagrange. Então vamos partir da definição do momento generalizado, que é dado por isso, e aqui eu tenho a minha energia cinética. Tá? Se eu tomar essa derivada aqui, vai cair o expoente, 2, vai aparecer x ponto vezes a derivada de x ponto i no parâmetro velocidade generalizada j. De tal forma que usamos aquela relação que eu tinha falado,
né, das derivadas da velocidade na velocidade generalizada, substituímos agora pela derivada na coordenada em relação à coordenada generalizada. Se eu tomar a derivada temporal do meu momento generalizado PJ, vai aparecer isso daqui. A derivada do primeiro, que era a velocidade, vai aparecer a aceleração, vezes a derivada parcial aqui na coordenada generalizada. Agora vai aparecer o primeiro vezes a derivada do segundo. Eu posso aqui trocar a ordem com que essas derivações são feitas, de forma que a derivada temporal de ΔXi ΔQj vai ser igual a ΔX.i ΔQj. O primeiro termo da derivada temporal do momento vai dar origem à minha força generalizada. O meu segundo vai aparecer isso daqui, ó, que vai estar associado à derivada de x quadrado, x ponto ao quadrado i, com relação a QJ, onde esse x ponto ao quadrado i sobre 2 vezes m me dá a minha energia cinética. Então aqui está a taxa de variação temporal do meu momento generalizado. É a minha força generalizada vezes a derivada parcial da energia cinética com relação à coordenada generalizada J. Eu posso reescrever isso lembrando que a minha força generalizada é a derivada parcial da minha energia potencial na coordenada generalizada QJ, mais a derivada aqui de QJ, né, da energia cinética em QJ. Aqui eu substituí o meu momento, a taxa de variação do meu momento generalizado. Observe aqui que eu posso somar esses dois termos, a soma de derivadas é igual à derivada da soma desses caras. E como U depende somente dos QJs, independe das suas velocidades generalizadas, eu posso subtrair QU aqui dentro, que não vai afetar, de tal sorte que eu chego a esta expressão aqui, ó, onde aqui está a minha lagrangiana e aqui está a minha lagrangiana, e eu posso escrever então a equação de Euler-Lagrange, né, que está aqui, ó, minha equação diferencial parcial de segunda ordem. E assim a gente chega a apresentar para vocês que o formalismo newtoniano é equivalente ao formalismo lagrangiano e o formalismo lagrangiano é equivalente ao formalismo newtoniano. Os dois possuem o mesmo conteúdo, apesar de partirem de princípios diferentes e de pontos de vista diferentes de como funciona, como se desenvolve a dinâmica de um sistema. Bem, pessoal, nesse vídeo a gente discutiu a equivalência entre o formalismo newtoniano e o lagrangiano. Vimos que apesar deles partirem de princípios diferentes, de conceitos diferentes, de pontos de vista diferentes, os dois são equivalentes, os dois apresentam o mesmo conteúdo. Eu posso, a partir das leis de Newton, da equação fundamental da dinâmica no formalismo newtoniano, chegar até as equações de Euler-Lagrange, assim como as equações de Euler-Lagrange me levam também a essa equação fundamental da dinâmica no formalismo newtoniano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, nos vemos nos próximos e até lá!